Conversas corajosas. Você já teve alguma? Está tendo neste momento? Ainda vai ter? Você já ouviu falar da sigla CNV? Já te adianto que não tem nada a ver com documentação de carro, que não tem nada a ver com Corretora Nacional de Valores, mas se você tem interesse de ter mais relações emocionalmente seguras e profundas, então vamos despertar sobre isso. Olá, eu sou a Fabi, coach, mentora de meditação, facilitadora do despertar da sua consciência e de seu desenvolvimento pessoal, e estou aqui trazendo mais um tema que eu achei muito interessante, que tem a ver com comunicação, que tem a ver com relações, e vamos ser bem sinceros, quem não precisa da gente construir relacionamentos melhores, verdadeiros, quem não precisa melhorar aí a sua comunicação. Então, resolvi fazer esse vídeo que é tema de um livro bem recente que eu li em fevereiro, Conversas Corajosas. Eu não sei se você já ouviu falar da Elisama Santos. Eu vou deixar aqui depois na descrição o nome certinho e comenta aqui se você já leu esse livro, o que você achou, se você não conhecia, então eu super indico. Claro, tá? Que eu não vou conseguir passar tudo que tem aqui no livro, mas é justamente para despertar a sua curiosidade sobre esse tema. Então eu comecei o vídeo te perguntando se você já tinha ouvido falar dessa sigla CNV. Então, esse livro, Conversas Corajosas, é como estabelecer limites, lidar com temas difíceis, quem nunca, e melhorar os relacionamentos através da CNV, que nada mais é do que comunicação não violenta. E aí eu trouxe aqui para dividir com você três características. É um assunto que a gente consegue aprofundar bastante, mas eu trouxe aqui para você três características principais da comunicação não violenta, e aí eu quero que você traga isso para o seu dia a dia. E também eu vou dividir aqui um trechinho do livro para a gente despertar e melhorar aí as nossas relações, tá certo? Então, como você já está acostumado, eu deixo aqui alguns tópicos, vou fazer aqui uma rápida leitura, e aí nessa leitura a gente consegue ir trazendo alguns insights, tá bom? Então, a CNV nada mais é do que a comunicação não violenta. É um processo de comunicação que se concentra em promover a empatia e a compreensão. Então, lembrando que quando a gente fala de empatia, o primeiro pensamento talvez que venha na sua mente é se colocar no lugar do outro. E a gente precisa entender que não é só se colocar no lugar do outro, é entender como o outro gostaria de ser tratado, como o outro gostaria de ser ouvido. Então é muito mais esse entendimento, não é só esse primeiro pensamento da gente se colocar no lugar do outro, porque quando a gente se coloca no lugar do outro apenas, a gente traz muito do jeito que a gente gostaria de ser tratado, e às vezes o jeito que você gostaria de ser tratado é diferente do jeito que a outra pessoa gostaria de ser tratada. Faz sentido? Espero que sim. Bom, então essa comunicação não violenta, e aí quando a gente pensa em comunicação não violenta, a própria palavra diz, né? Tá? A comunicação não violenta é só não ter nenhums tapas, nem os empurrões, que tá tudo certo. E não é assim. É quando a gente traz a comunicação não violenta, o termo comunicação, ele faz parte desse modelo. Então, dentro da comunicação violenta, existem algumas características principais para a gente conseguir colocar em prática. E aqui eu trouxe para você três características principais da comunicação não violenta. A primeira é a observação. Então, eu vou ler aqui, aí a gente vai despertando. A observação. Então, a observação cuidadosa
e objetiva. Quando a gente fala em observar, em qualquer relacionamento, tá? Eu tô falando aqui não somente de relacionamento amoroso, não. Apesar de que no livro, quando eu for dividir aqui com você, a autora, ela traz um pouco mais para esse tema de relacionamentos amorosos, mas a gente consegue colocar tranquilamente em todas as áreas da nossa vida, até porque comunicação e relacionamento a gente faz isso o tempo todo. Então, essa primeira característica é a observação. Então, evitando o julgamento. Então, é a gente observar cuidadosamente, focando nos fatos e sem julgamento, né? Porque normalmente a nossa mente já começa a fazer os nossos julgamentos, só de olhar para a pessoa já já trazem aqueles preconceitos. Então, a observação é uma das características da comunicação não violenta. E não é uma simples observação, é uma observação sem julgamento, cuidadosa, focando nos fatos. A ideia de expressar essas nossas observações é justamente para a gente chegar em um entendimento compartilhado. Então, o objetivo é observar focando em, olha, eu acho isso, você acha aquilo, então vamos entrar em um consenso, vamos compartilhar aqui o nosso entendimento. O que eu entendi, o que você entendeu? E para isso a gente precisa estar presente para fazer esse tipo de observação. A segunda característica da comunicação não violenta são os sentimentos. Então, vamos não romantizando aqui, mas a comunicação não violenta, ela valoriza a expressão clara e direta dos nossos sentimentos, ajudando a gente a identificar, né, esses sentimentos e a comunicar de maneira mais clara, porque não adianta a gente identificar o nosso sentimento e a gente não conseguir passar isso para o outro, tá? E aí, quando a gente tem esse entendimento e a gente consegue passar de uma forma respeitosa, de uma forma honesta, diz o seguinte, que a gente acaba evitando os mal entendidos e a construir uma conexão mais profunda entre ambas as partes. Então, quando você, sabe aquela história do diz que me disse, e aí fica aquela conversa torta, quando às vezes a gente fala essa expressão, por quê? Porque um entendeu A, outro entendeu B, e aí a gente não consegue sair do lugar. Então, quando a gente consegue identificar os nossos sentimentos e principalmente passar para o outro aquilo que a gente está sentindo, não é às vezes muito fácil fazer isso, né? A gente precisa trabalhar muito nosso autoconhecimento. Isso acaba ajudando a ter aí uma comunicação não violenta. E a terceira característica são as necessidades. Então, dentro da comunicação não violência, dentro da comunicação não violenta, enfatiza a importância de reconhecer as nossas necessidades e a dos outros, buscando soluções que atendem aos interesses de todas as partes envolvidas. A ideia é que ao identificar e expressar nossas necessidades, possamos encontrar alternativas criativas e satisfatórias para todos. Então, dentro dessas necessidades, o que acontece? Eu tenho necessidade, você tem a necessidade, e a maioria das pessoas tem necessidades muito parecidas, muito próximas. Então, a necessidade de proteção, a necessidade de cuidado, a necessidade de amor, a necessidade de segurança. Então, toda a conversa, toda a comunicação, se a gente observar, se a gente sentir e se a gente identificar a nossa necessidade e conseguir identificar a necessidade do outro, isso com certeza acaba melhorando as nossas comunicações e as nossas relações, tá bom? E para não me estender muito, porque eu sei que eu me empolgo aqui com essas conversas, então esse livro Conversas Corajosas é uma indicação, é uma leitura fácil e a autora, ela é psicanalista e escritora, né, best-seller do livro Educação Não Violenta e Por que Gritamos. Então, eu achei de uma forma bem simples,
porém profunda do jeito que ela traz aqui alguns assuntos, e tanto para um lado amoroso, né, para as relações amorosas, mas se a gente está desperto, se a gente está presente, a gente consegue trazer muito desses conteúdos para o nosso relacionamento profissional, para o nosso relacionamento com os nossos familiares, tá bom? E aí eu trouxe aqui, eu separei aqui um trecho só para a gente despertar também sobre isso. Então, para tornarmos as nossas relações mais emocionalmente seguras e profundas, seguem algumas dicas. Tem 4 dicas. A primeira, assuma que não é perfeito ou perfeita. Nossa, Fabi, mas isso é muito simples, muito básico, mas dificilmente a gente consegue, às vezes, fazer isso. A gente assumir que às vezes você tá errada, às vezes cada um teve ali as suas dificuldades quando era criança, quando é adulto, quando, né, é independente da idade, e a gente entender que a gente não é perfeito. Quando a gente reconhece isso, é como se a gente abaixasse a guarda, e aí dentro de uma comunicação, de uma conversa, a gente consegue, podemos dizer assim, ir mais desarmado, tá? Então, assuma que você não é perfeito, né? Nós não somos, até esses dias eu fiz um post falando sobre isso, nós somos sim perfeitos aos olhos de Deus, né, na divindade, mas cada um ainda tem o seu medo, cada um ainda tem a sua escuridão que a gente precisa despertar, que a gente precisa evoluir e melhorar sempre. Uma segunda dica é: entenda que seu parceiro também não é perfeito e perfeita. Então, não adianta só a gente reconhecer que a gente não é perfeito e perfeita, mas o nosso parceiro também não é. E aí, aqui, quando a autora fala do parceiro, ela está falando sobre relacionamentos amorosos, mas isso a gente consegue encaixar tanto pro lado profissional quanto pro lado pessoal, ali, familiar. E aí tem até um texto que aí eu vou ler aqui para você, que eu achei bem interessante, ainda nesse tópico. Se tiver alguém ao seu lado disposto a olhar para os lados mais duros de si mesmo e aprender com eles, você tem uma relação com grandes chances de manter equilibrados os momentos de tristeza e de alegria. Uma das coisas mais belas que nossos parceiros podem nos oferecer é a vontade de evoluir e crescer. Eu achei super top essa parte e para mim, pelo menos, faz muito sentido. Bom, a terceira dica: seja gentil ao dar feedback. Quando a gente pensa em feedback, vem até muito algo mais profissional, empresarial, quando você vai passar ali por uma entrevista de emprego, ou quando você vai fazer uma reunião ali com seu chefe, com seu gerente, tem esse lance do feedback. Mas esse feedback nada mais é do que uma ferramenta que a gente pode utilizar para a nossa vida pessoal. O feedback nada mais é do que um retorno. Quando a gente pensa em feedback, não é algo só negativo. Você pode dar um feedback positivo. E aí existem formas de você dar esse feedback. Mas trazendo aqui para as nossas relações, o que ela divide aqui é justamente a gente observar, e aí entra no conteúdo da comunicação não violenta, é observar como a gente fala, como a gente escuta. Não adianta só a gente saber falar, não adianta só a gente saber escutar, a gente precisa trabalhar todos esses fatores. Então ela traz nessa visão. E aí tem uma parte aqui também que ela fala o seguinte: não é perdão, um relacionamento amoroso de longo prazo pede um grande investimento emocional e de tempo e de vida. Seja gentil com você e com quem está nesse grande jogo com você. Então, quando ela traz essa questão de você ser gentil, é você justamente entender que o outro vai precisar ter um momento de falar, você vai precisar ter o seu momento de falar, e quando você tá ali num relacionamento, é uma parceria, Você tem que entender que é um jogo, mas não é um jogo que um perde, um ganha. O objetivo é que os dois ganhem, tá bom? E a
quarta dica não é desafiador a gente entender isso, às vezes na teoria é muito mais legal, mas na prática a gente tem que colocar mesmo. Não tente transformar o outro. E aí, quando ela coloca essa parte, ela fala assim: você não terá o poder de mudar quem está com você a ponto de transformá-lo em outra pessoa. E isso não significa que você não pode ajudar a pessoa que está ao seu lado a melhorar, a evoluir. Mas a gente tem que entender que a gente não vai apertar um botão e dentro da nossa mente, dentro da nossa expectativa, a gente vai mudar totalmente a pessoa que está no nosso lado. E se você não tem um relacionamento amoroso neste momento, pensa, traz no seu dia a dia aquela pessoa que está do seu lado, pode ser um amigo de trabalho, uma pessoa que faz parte ali da sua família, que você convive muito, a gente entender que a gente não vai conseguir transformar o outro 100%. A gente consegue ajudar em algumas porcentagens para que aquela pessoa consiga, às vezes, enxergar de uma forma diferente. Você sendo exemplo, você acaba motivando, você acaba inspirando as pessoas que estão do seu lado, tá bom? Então, só lembrando para que fique bem aí na sua mente e a gente já finalizar aqui esse conteúdo então, Conversas Corajosas, neste livro, ela traz muitos exemplos, né, tanto na parte de relacionamento amoroso, como a gente lida com as pessoas que a gente convive, tá? Comunicação não violenta, que é a sigla CNV. Então, o objetivo é justamente a gente criar conexões mais profundas, a gente ter uma conversa de forma mais presente, mais plena, mais consciente. As 3 características aqui principais da CNV: observação, sentimento e necessidade. E aqui a gente dividiu então essas 4 dicas para que você tenha relações mais emocionalmente seguras e profundas. Assuma que não é perfeito ou perfeita, entenda que seu parceiro ou parceira também não é perfeito e perfeita, seja gentil ao dar feedback e não tente transformar o outro, tá certo? Espero que tenha feito sentido para você. É um assunto que dá pra gente se aprofundar bastante, mas o meu objetivo aqui é despertar aí a sua curiosidade também. Se você quiser dividir alguma situação, alguma conversa corajosa que você já teve ou que você ainda vai ter e quer dicas, deixa aqui nos comentários. Me chama no WhatsApp, eu vou ficar feliz em te ajudar, tá bom? É isso, um abraço de luz para você, corajoso, com muita alegria, com muita energia e muita coragem. Gratidão e namastê!